Hello guys! Na aula passada, nós tínhamos feito uma retrospectiva dos assuntos vistos na unidade. Eu também tinha passado um exercício do livro para ser respondido e para quem não tinha o livro, deixei a foto. Então, juntamente com o vídeo de hoje, eu estou anexando o gabarito da aula passada. Confiram, vejam onde acertaram e onde erraram e qualquer dúvida, deixe o comentário particular. Na aula de hoje, nós vamos aprender assunto novo, articles, os artigos. Então, hoje nós vamos ver o artigo definido. Eu peço que quem tem o livro, abra na página 15. Observem o texto da página 15. The defined article, o artigo definido. The defined article D, ou D, is used before noun in a singular or a plural form to specify the subject. Então, o artigo definido D é usado antes de um substantivo. Noun é nome, nome é substantivo. No singular ou no plural, para especificar o meu sujeito. It can also be used before adjectives, depending of the meaning they assume in the sentence. Então, eles também podem ser utilizados antes de adjetivos, dependendo da função, dependendo do sentido que eles assumem na frase. And in many other situations that we are going to study now. E também em várias outras situações que nós vamos estudar agora. Então nós vimos que os artigos definidos, eles são utilizados antes de substantivos e ou adjetivos, dependendo do que eu quero passar na informação. E também caracterizando o meu sujeito. Então, na página 16, nós vamos ver de que forma nós podemos utilizar o artigo definido de. Before a singular noun, making reference to a particular thing or person in general way. Então, antes de um substantivo, fazendo referência para uma pessoa em particular, de forma geral. Então, the dog is a domestic animal. O cachorro é um animal doméstico. Nós também utilizamos o artigo de when you want to specify which thing or person we are referring to. Quando você quer especificar qual pessoa ou coisa nós estamos nos referindo. Então, quando eu quero falar sobre that was the anniversary he was talking about the other night. Então, essa era a universidade que ele estava falando na outra noite. Before a family's name in the plural, meaning all of its members. Então, antes de nomes de família, no plural, quando isso está se referindo a todos os membros. Exemplo, The Simpsons. The Simpsons are a very famous family in the USA. Então, os Simpsons é a família mais famosa nos Estados Unidos. Próximo. Before adjectives, to give the noun function in the sentence, referring all the people described by these adjectives. Então, antes de adjetivos, para torná-lo um substantivo, se referindo a todas as pessoas descritas por esse adjetivo. Exemplo, political actions over the poor must include measures to insert them into society. As ações políticas para os pobres devem incluir formas de incluí-los de volta na sociedade. Before names of musical instruments. Então nós usamos também o artigo definido antes de nomes de instrumentos musicais. Exemplo, Claire plays the piano beautifully. Claire toca o piano de forma maravilhosa. Faltam mais 3. Observem, página 17. Before names of some geographic regions, such as seas, rivers, mountains and islands. Então, antes de nomes geográficos, de regiões geográficas, como oceanos, rios, montanhas e ilhas. Observem. The Amazon is an important river in the Brazil. Então, o Amazonas é um rio importante no Brasil. Próximo. Making reference to the nouns already mentioned. Então, para fazer referência a nomes já mencionados. Exemplo, I have 2 sisters. The oldest is 17
and the youngest 7. Então, eu tenho duas irmãs. A mais velha tem 17 e a mais nova, 7. Por fim, before a singular noun to make reference to an institution or the place or a system. Então, antes de substantivos no singular para fazer referências a instituições, outros lugares ou sistemas. Exemplo, I will send you the documents. Eu vou enviar para você os documentos. I can put them in the mail. Don't worry. Eu posso colocar eles no e-mail. Não se preocupe. Ok? E agora vamos ver como não usar o pronome. O pronome definido não pode ser utilizado em dois casos. You must avoid definite articles before street names, cities, countries or airports. Então, você não pode utilizar o artigo definido antes de nomes de ruas, nomes de cidades, estados e aeroportos. Ok? Exemplo, Baker Street. Então, eu não preciso dizer a Baker Street, ou no caso, the Baker Street. Não. E por fim, the definite article is only permitted before names of rivers, oceans and seas, and before countries that have plural names, like United States. Então, o artigo definido ele só pode ser utilizado antes de nomes de rios, oceanos, mares e países, caso eles tenham a forma deles no plural. Exemplo, the flag of the United States. Então, a bandeira dos Estados Unidos. Eu não posso utilizar para países no singular. Por exemplo, Brasil. Eu não falo de Brasil. Eu falo apenas Brasil. Ok, gente? Esse assunto foi os artigos definidos. Esse assunto está no livro de vocês. Eu fiz apenas a tradução. Qualquer dúvida, manda um comentário particular que a dúvida provavelmente será removida. E para casa eu estou passando a página 15. Então respondam que na próxima aula novamente iremos fazer a correção. Ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.